Tudo bem? Olá, deixa eu puxar para cá. Pessoal. Pegar. Olha quem está aqui do lado. Pedro, Paulo. Peraí, deixa eu pegar e compartilhar com vocês. Legal. Que a gente olha para cá, né? Hoje vamos para Melhor. 2 Coríntios 4. Mesmo assim, boa. Aí a gente faz daqui. Muito bom. Então, nós fizemos ontem, está aqui do lado, Coríntios 3, Carta de Cristo, sobre... Você realmente vive o Espírito Santo? Porque se você vive, não tem necessidade de voltarmos, né, recomendarmos um ao outro. Porque o Espírito, ele grita. É uma coisa muito importante. A nova aliança. O que é essa nova aliança? Né? Ele deixa muito claro, onde ele traz sobre Moisés. Ele usa o nome de Moisés aqui umas 4, 5 vezes, deixando claro que se a glória anterior era gloriosa, imagina a permanente. Porque se o que era passageiro, pior ainda, ele fala, passageiro se revestiu de glória, muito mais glorioso é o permanente. Deixando claro que não dá para misturar uma coisa com a outra. Se venceu um ciclo, se nasceu outro ciclo. A gente falou muito sobre isso ontem. E com o rosto descoberto. Então, nós ficarmos atrelados às leis ao Antigo Testamento simplesmente nos traz uma visão histórica que já não traz mais essa atualização, até porque o Messias veio para isso, para derramar o Espírito Santo. E ele traz de forma muito clara. Se você tem dúvida sobre, olha, mas a igreja que eu frequento é uma igreja protestante, mas ela não acredita no avivamento. É essa Bíblia aqui que nós temos, que você tem, a Bíblia de 66 capítulos. Então, ora, este Senhor é o Espírito. Fala em vários, não só aqui, né? Então, e onde está o Espírito do Senhor, há aí a liberdade. Então, Paulo ele traz de uma forma muito clara. Nós não entendemos porque nós não lemos, porque nós não consumimos a palavra. Porque está muito claro aqui. Ou é só eu que entendo isso daqui? Tem um detalhe também, as Bíblias, elas são iguais, né? São iguais. A gente percebeu, na verdade, a gente, olhando algumas versões, é pouquinha coisa. Pouca coisa, né? Eles vão mudando um contexto para, às vezes, dar um significado diferente, para justificar alguma crença que foi criada na igreja, não necessariamente criada através do que Cristo deixou, mas, basicamente, a base é muito parecida. 90% das Bíblias são protestantes, que tem 66 livros, e a Bíblia católica, que tem 73 livros, se eu não me engano. Mas nós estamos falando da mesma Bíblia. Até porque a Bíblia católica, nos 66 livros, é igual ao protestante. Ela só tem 7 livros adicionais que os protestantes consideravam, não colocaram, porque é considerado apócrifos do Antigo Testamento, judaicos. Então, os protestantes, quando... Eu não vou entrar nessa questão histórica, mas quando o último cânon, que é o último concílio, que é o Concílio de Trento, ele define o cânon da Bíblia, o oficial, tá? Como começou lá atrás, teve muitas mudanças, teve vários concílios. Mas o último, que inclusive faz a Igreja Católica atualizar o seu próprio cânon, é esse, basicamente, teve algumas mudanças, mas é esse de 66 livros que todos nós temos. E claramente no Novo Testamento, nós vemos Jesus Cristo como o Espírito Santo. Basicamente isso. Então, é o que ele está deixando claro aqui. O velho morreu. Só para fechar o 2 aqui, porque se o que era passageiro se revestiu de glória, muito mais glorioso é o que é permanente. O velho morreu. Então, não tem como eu estar com a cabeça no velho e achar que eu estou vivendo de glória em glória o Espírito do Senhor. O Espírito de Cristo e o que Cristo quer para a minha vida. É muito importante isso. Às vezes nos coloca em conflito com algumas crenças que nós mesmos aprendemos. Então, não é sobre o Marcos, não é sobre a Fernanda, não é sobre a igreja, é sobre você abrir a sua Bíblia e entender que essa palavra ela é viva. Exatamente. Então, é importante nós termos esse entendimento da Bíblia, tá? E agora nós vamos pro documento oficial.
aqui do 2 Coríntios, capítulo 4. O tesouro em vasos de barro. Pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de toda pessoa na presença de Deus pela manifestação da verdade. É o que a gente fala. Quando você está cheio do Espírito, ele vai te revelar o que tem que ser feito e o que não. Entende? Basicamente isso. Então, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. O Espírito nos entrega. De novo, a gente sempre está experiências próprias nossas, né? Ontem nós falamos isso, nós não voltaríamos atrás, mesmo dentro de um problema grave que nós passamos. Hoje nós entendemos o agir de Deus em cada coisa, inclusive em nos forjar cada vez mais, inclusive em nos deixar dependente de Deus cada vez mais, inclusive em nos trazer um entendimento para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para minha casa, de que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não temos base alguma. Então, o que ele está falando aqui? Que o que é oculto se revela no Espírito Santo. Antes nós recomendamos a consciência de toda pessoa na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O Espírito Santo revela. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que ele está encoberto. O que ele está falando aqui? Ó? Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, como assim? A mesma Bíblia. A mesma Bíblia que eu tenho aqui, essa é a versão Nova Almeida atualizada. Mas você pode ter a King James, você pode ter várias, mas assim, tá aqui, ó. Mas se o evangelho ainda está encoberto, como assim? Um pode estar lendo a Bíblia de uma forma e o outro está lendo a Bíblia de outra forma. Interpreta de acordo diferente, né? Exatamente. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, quem está falando isso? Quem está falando isso é um dos homens mais cultos daquela época, judeu, conhecedor da Torá e seguidor de Deus. Então, ele teve os olhos descobertos. Inclusive, lá no capítulo 9 de Atos, você vai ver dessa forma, tá? E Paulo, a venda cai. Deus permitiu até uma cegueira nele. A venda caiu, e a venda caiu, ele enxergou, de fato, a glória do Espírito Santo. E olha que forte, ele enxergou a glória sem ter a Bíblia para ler. Sem andar com Cristo. Então, tipo assim, nós hoje temos o direcionamento de todos eles para poder chegarmos a essa verdade. Ele não tinha a Bíblia, ele ajudou a escrever. Nossa, Hilda, né? Será que a gente não dá conta de compreender somente, gente? O cara viveu aquilo. O cara era um judeu, seguidor da Torá e seguidor de Deus, ao ponto de se tornar o líder das pessoas que acreditavam no Messias. Esse cara, ele escreveu todo o movimento do primeiro século ali, após a morte de Cristo, para que o nome de Deus estivesse vivo até aqui. No nosso caso, é só compreender. Sim. O cara viveu ao ponto de o Espírito estar se revelando para... Tudo que vocês estão lendo aqui, não é que ele leu o João, não é que ele leu o A, o B e o C. Não. O Espírito, né, se revelando para ele, e aí ele trouxe essas verdades para direcionar a igreja. Basicamente isso. Então, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Então, nós somos injustos.
Então, quando se fala assim, em Deus não tem injustiça. Em Deus nunca vai deixar um cristão se envergonhar. Então, de novo, o que é o se envergonhar? É a sua consciência. Não é como os outros te veem. Não é o mundo. Judas se envergonhou. Judas entendeu o que fez e se enforcou. Entende? Ele entendeu claramente o que fez e se enforcou. Seguindo aqui. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória do Senhor, o qual é a imagem de Deus. Então, de novo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nesse século, que é o século que está falando, que Deus cegou o entendimento de Cristo para os incrédulos. Então, a pessoa ela poderia pegar esses papiros, ela poderia pegar esses pergaminhos, ela poderia pegar essas cartas, ela poderia pegar esses capítulos naquela época e engolir. Ela ia falar, esse Paulo é um charlatão igual Cristo. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Que Deus cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas o Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Cristo. Então, de novo, o que ele está falando aqui? Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos. Então, se a nossa palavra ela não edifica. Espera que a Fê vai colocar o Marquinhos aqui na rede do lado. Se a palavra, a gente leu isso daqui também, Paulo falou nos primeiros capítulos, né? Nos últimos capítulos de 1 Coríntios. Ele fala, se o Espírito Santo faz com que você fale em línguas, se o Espírito Santo edifica de uma forma que ninguém compreende, ninguém mais se edifica, somente você, não tem valor. Explícito, dessa forma. Ah, mas onde que está isso? Está lá, no 14 e no 15 do 1 Coríntios. Onde começa a ter uma confusão gigante na igreja de Corinto. E simplesmente Paulo percebe que virou as pessoas querendo aparecer uma mais que a outra. E aí ele deixa claro lá, se o Espírito Santo se revela só para você, se você fala em língua só para você entender, não tem valor. Você não está edificando ninguém. É isso que ele está falando aqui. Porque é Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento de Deus, da face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder é de Deus e não de nós. Já ouviram falar de encher o vaso? Exatamente. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja a excelência do poder, é de Deus e não de nós. Então, de novo, não é na sua beleza, não é nas suas habilidades, não é em como você conversa, não é assim que vamos enxergar Deus em você. Tem uma luz diferente. É o seu espírito. Quem transborda o vaso tem uma luz diferente, que é o espírito. É o espírito. É a carne. E aí existe uma coisa que é conflitante nesse mundo que é difícil de entender. Porque quem decide dar força ao espírito, como atrai gente apagada? A treva. Já percebeu? Mais treva que luz. É uma tribulação. Não prova. Do jeito que as pessoas elas acham que elas roubam a luz um do outro, né? E não. Gente, entenda que se você se sente vazio, é no Evangelho de Cristo que você vai achar a sua própria luz. Ela vai começar pequenininha, mas daqui a pouco ela está acesa também. Ninguém se enche com a luz do outro. Você pode roubar a esposa do outro, você pode roubar o negócio do outro, você pode roubar o amigo do outro, você pode caluniar o outro, você pode fazer o que for. Se o Espírito Santo está com essa pessoa, a luz brilha mais ainda. Entende? E aí você daqui a pouco vai perceber que vai falar, oh, meu Deus, por que eu não sou feliz como ele era com essas coisas?
Porque aquilo era dele, não era seu. Você tomou de outra pessoa. Aquilo resplandecia na mão daquela pessoa, que floresceu toda aquela situação. Entende? Então, como é que eu faço para eu achar? Eu também quero achar minha luz, Evangelho de Cristo. E aí você vai começar pequenininho, vai passar por um deserto, e aí daqui a pouco Deus começa a se resplandecer em você. Como tudo na vida, como você foi... Aqui, ó, temos uma criança aqui do lado. Cabeça vazia, aprendendo com o que ele vê dentro de casa, com o que ele aprende. É uma criança. Né? É a mesma coisa como Paulo falou na Bíblia aqui pra gente. Vocês são bebês, praticamente isso. Eu dou leite para vocês porque vocês não estão prontos para o sólido. Aonde que ele fala isso? Ele fala isso, hein? Dou leite sólido, Paulo. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 3, 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque eles ainda não podeis suportá-los. E ele traz em 1 Coríntios de forma muito clara: vocês estão aprendendo, vocês são crianças na fé. Há uma necessidade de evolução. Na verdade, eu acho que a gente também traz criança. E ali, exatamente, e ali no final de Atos e nas primeiras cartas de Paulo, a gente percebe as pessoas tentando copiar ele, as pessoas escrevendo cartas se passando por ele, porque Paulo brilhava. E automaticamente tinha gente que já queria pular etapa, queria brilhar como ele. E não é assim. Bora seguir aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo. Então, o que ele está falando aqui? O cristão vai passar por atribulações, por angústias, por desânimos, por abatimentos, mas ele nunca será destruído, porque automaticamente, a partir do momento que nós permitimos que o nosso ego não se manifeste para tentar devolver algo errado da mesma forma, é onde Deus vai se mover ao seu favor. A única forma de Deus, senão o mundo seria injusto, a única forma de Deus se mover ao seu favor e ao meu é a gente não devolver do mesmo jeito. Entende? Basicamente isso. E aí Deus age. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. Tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Porque todas as coisas existem por causa de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Como que se enxerga Cristo na vida de outra pessoa? Quando há essa possibilidade de morte. Quer dizer morte corpo. Não. O morte é o que ele está falando aqui, ó. É o que ele está trazendo para a gente aqui, ó. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então, ontem era um dia que eu não estava bem. No final do dia, eu já estava me sentindo um leão da tribo de Judá. Então, o que eu estou querendo dizer ali? Uma coisa é você estar atribulado, outra coisa é você estar angustiado. Angustiado te falta respostas. E sempre vai faltar respostas. A diferença é que a paz de Cristo nos tranquiliza. Ah, mas o que vai ser amanhã? Como é que vai ser daqui a um mês? Como é que vai ser daqui a uma semana? Como é que vai ser daqui a um ano? Você vai ficar angustiado. Certo? Não sei. Agora, se a gente acordar todos os dias e fazer o que Deus coloca no nosso coração, um dia após o outro... A paz de Deus, ela
excede todo entendimento humano. A paz de Deus excede todo o entendimento humano. Não há um entendimento humano. Por isso que ele deixou claro aqui, ó, olha só. Para entender, a gente coloca. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem não entendeu o Espírito Santo acha isso aqui uma coisa de doido. Mas como assim? Fizeram A para você e você não fez B? Mas como assim? Você viu as pessoas agindo errado e você não fez nada? Entende? Quem não vive o Espírito não compreende. Como ele está falando claramente aqui. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, levamos sempre no corpo o morrer de Cristo para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha que forte isso. Resume em tudo que eu falei. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. A única forma de você mostrar para alguém que existiam outras opções a não ser fazer o mal é em Cristo. Porque no mundo a gente paga da mesma moeda. Dê a César o que é de César, dê a Cristo o que é de Cristo. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida, conforme ele está falando. Tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará como Jesus e nos apresentará com vocês. Porque todas as coisas existem por causa de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Seguindo aqui para a parte final, o homem interior se renova, como ele falou no de ontem, glória a glória, dia a dia. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Amém. Amanhã, como eu falo, é o nosso canal, amanhã é mais um lindo dia. Deus não descansou para que a mente acorde tranquila, para você fazer diferente do que foi hoje. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Viu? Ah, mas meu Deus, aconteceu A, B, C e D, não tem como sair disso. Mas peraí, armaram para você e não tem como sair disso? Qual é o Deus que você acredita? É isso que ele está falando aqui. Porque a nossa leve, como leve. Você pode passar pelo algo mais grave. Vai ser leve. Se em algum momento foi pesado, é porque você caiu. Porque se tivesse mantido na fé, era para ser leve todo o tempo. Faz sentido, Bebê? Total, não faz. Nós passamos um problema grave. Os dias que a gente caiu é porque a fé baixou. Não é? Porque tem dias que o mundo desaba, mas a fé está lá em cima. O quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Quando o mal se levanta e você mostra que a sua defesa é Cristo, produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, não é no que se vê, mas nas que não se veem. E sabe qual que é o problema? Se uma pessoa do mundo escuta isso, fala, então eu vou gerar um problema para essa pessoa para ver se Deus livra ela disso. Faça isso, para você ver o mal que você vai trazer para a sua vida. Quando você lê essa palavra aqui, ó,
Nós estamos lendo alguém que viveu essa palavra, e alguns de nós não está dando conta nem de ler, nem de compreender. Só compreender. O cara viveu. E ainda deixou escrito. O cara viveu e deixou escrito. Você vai entender que não se levante contra quem decidiu viver o Espírito Santo, porque é uma pessoa que não quer fazer mal para ninguém. E quem é do mundo quer testar quem diz que vive pelo Espírito. Ah, é? Deus te livra? Então vamos ver se ele te livra disso. Você está colocando sua vida num buraco que você não faz ideia. Não se mexe com quem decidiu viver o Espírito, porque são pessoas que não vivem da aparência. Ah, mas estão falando mal de você para cima e para baixo. Meu coração e minha mente me mostram que eu sou um filho amado de Cristo. Meu coração e minha mente me mostram que eu sou uma pessoa excepcional, inclusive para estar edificando a sua vida que está assistindo esse vídeo. Entende? Simples. É isso que ele está falando aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não vêm. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Fechamos, seguindo a Coríntios, capítulo 4. Então, de novo, né, ele começa ali falando sobre o pessoal pegando no pé dele por conta da mudança de rota. Depois ele traz o perdão. Ele traz no capítulo de ontem. Perdão, inclusive, ele queria que os próprios irmãos, né? Exatamente. Justamente. Aqui ele nos traz a questão da comparação. Ele fala que ele ficou muito abatido. Não, ele fala que ele ficou muito abatido. Nem ele sabe, e na verdade nem ele sabe como é que ele conseguiu seguir. Porque ele mesmo desacreditou das ações dele. Que ele não tinha mais força para seguir. Na 3 aqui, ele fala da carta de Cristo. Vocês estão perdendo a fé. Vocês estão começando a tratar Cristo como se fosse Moisés. É isso que ele falou ontem para nós de uma forma explícita, deixando muito claro, em vários versículos aqui, fazendo comparação direta. E aqui nós estamos vendo o tesouro em vasos de barro. Não é na sua aparência, não é no seu diploma, não é na sua família, não é no seu passado, não é no seu dinheiro, não é na sua descendência, não é no seu status, não é na sua roupa, não é na sua maquiagem, não é na sua casa, não é em nada disso. Não é nada disso. É no vaso. E aí, detalhe, né? Vaso de barro. No vaso de barro. Nós fomos copos. O vaso de barro, ele entranha o líquido, já percebeu? Então, de novo, né? Você está transbordando o espírito num vaso de barro. Você baixou a fé, baixou o óleo, baixou o azeite, mas ainda nas laterais, nas bordas do vaso, tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai nos incomodar para que a gente transborde novamente. Basicamente isso. E para que a gente possa mostrar para as pessoas que é a única forma de viver com paz, transbordando em Cristo. Bora para o entendimento. O fim do perfeccionismo, somos vasos de barro. A cultura moderna, e muitas vezes as próprias igrejas, exigem que as pessoas sejam vasos de ouro, perfeitas, inquebráveis, sempre felizes e cheias de sucesso. Mas Paulo entrega-nos uma mensagem profunda, libertadora. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. É dentro, não é fora. Não tem ouro, não tem nada. O barro é frágil, barato e quebra com facilidade. Paulo está a dizer que somos frágeis, que as nossas limitações emocionais e físicas são reais e que não há mal nenhum nisso, porque o nosso valor não está no barro, mas no tesouro, no Espírito Santo que carregamos dentro de nós. É no que transborda. Para debater com a turma. Quantas vezes o nosso esgotamento mental, burnout, e a nossa ansiedade nascem da tentativa desesperada de fingirmos fiasco? Espera aí que o Pedro está... Pedro, o Pedro hoje... A Fê falou que o Pedro está pentecostal. Pedro está pentecostal. Acho que o irmão Marcos também. Todo discípulo aqui faz.
Fingir que somos de aço e esconder as nossas tendas e rachaduras das outras pessoas. Não. Na prática, se sofre com um profundo sentimento de incapacidade ou sente-se um fracasso, respire fundo e abrace a sua fragilidade. É isso, é uma decisão que eu tive hoje. Eu tô tipo assim, eu não devo expor o problema que eu passei, mas por que eu não devo expor? Eu acho que se eu expor, na verdade, mostra como eu, a minha esposa e a nossa família é forte. Entende? Como eu, a minha esposa e a nossa família é dependente de Deus. Entende, meu Deus? Simples. O fato de você sentir ansiedade e cansaço é apenas... ansiedade, cansaço ou de chorar não significa que perdeu a fé. Significa apenas que é feito de barro. Pare de tentar provar ao mundo que é indestrutível. A verdadeira paz começa quando aceitamos a nossa fraqueza e deixamos de tentar impressionar, permitindo que a luz de Deus brilhe exatamente através das nossas fissuras. Diferenciar a pressão da destruição. Paulo faz 4 contrastes geniais que são uma autêntica terapia para os dias difíceis. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Isso aí tem que imprimir e colocar na parede. Tem que imprimir para colocar na parede, é isso aí. Ele reconhece a dor severa e as dúvidas. Fica perplexo. Oi, Gata. Oi, Peraí, deixa eu colocar aqui do lado o desenho dele. Pronto? O inferno... Peraí. Ele reconhece a dor severa e as dúvidas. Ficar perplexo é não ter respostas. Mas lhe põe um limite claro. O inferno e as circunstâncias podem apertar-nos até nosso limite, mas não tem o poder para nos destruir. Quando estamos sob grande pressão financeira, familiar ou de saúde, a nossa mente tende a contar-nos uma mentira. Desta vez acabou tudo. Como é que lembrar dessas promessas de Paulo nos impede de ceder ao pânico? Na prática, para quem acha que os problemas da vida são impossíveis de resolver e esmorece, identifique a mentira do medo. É normal sentir-se abatido ou cair. Todos tropeçam. Mas cair não é o mesmo de ser destruído. É normal não saber o que fazer, perplexo. Mas isso não significa que Deus o desamparou. Quando a ansiedade gritar, o seu barco vai afundar, declare em voz alta: posso estar sob pressão, mas o meu Deus não permite que eu seja esmagado. A sua estrutura exterior pode estar a abanar, mas a sua vida está segura em Cristo. Amém. Mudar a lente, o visível versus o eterno. Como é que Paulo, depois de ser espancado, preso e rejeitado, podia dizer: por isso não desanimamos? Quem está falando isso aqui não é uma pessoa que tomava todinho na infância, não, gente. Acho que até tomava quando era judeu, tô brincando. Nem tinha chocolate. Mas, não, mas, tipo assim, nessa fase de cristão aqui, pegaram pesado com ele. Então, tipo assim, por que ele trazia tanta verdade, por que ele trazia tanta clareza, e por que ele trazia que sempre nós vamos vencer? Porque ele estava falando sobre o Espírito. E o que controlava ele era o Espírito, não é o que estava acontecendo no dia a dia. Entende? O Espírito estava cada vez mais de glória em glória. Cada vez mais ele sentia que ele estava no caminho certo. Mesmo abatido, mesmo espancado, mesmo preso, mesmo rejeitado, ele se sentia forte. Ele revela o segredo no final do capítulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Se focarmos os nossos olhos apenas no corpo que adoece e envelhece, o ser exterior, ou nas circunstâncias difíceis, estaremos em desespero. Paulo convida-nos a focar o nosso coração naquilo que é invisível e eterno, lembrando que a dor de hoje é leve e momentânea se comparada com a glória que nos espera. Por que a depressão nos prende tanto a este mundo, fazendo-nos acreditar que a perda de um emprego, o envelhecimento ou a crise atual são o fim de tudo que temos de bom? Saúde. Verdade. Na prática, se vive deprimido, sem paz e com a sensação de que a vida perdeu sentido, mude o foco da sua lente. O que os seus olhos físicos veem hoje, os boletos, o diagnóstico, a traição, é temporário. Isso vai passar. Não construa a sua vida em torno das coisas que apodrecem e desaparecem.
Enquanto o seu corpo e os seus dias se gastam, o Espírito Santo está a renovar a sua alma cada manhã. Agarre-se à esperança da eternidade. Ela é a única âncora que impede o barco da nossa mente de se afundar nas tempestades visíveis. Amém, meu Pai amado, maravilhoso Deus e Pai. Fechamos. Mais um belíssimo capítulo. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Eu estou desse lado aqui, eu estou desse lado aqui. Voltando. Olha quem está aqui comigo. Oiê. Dá oi, pessoal. Oi. Dá oi aqui, ó. Olha lá. Oi. Oiê. Não vai dar oi, não? Hein, senhor Pedro Paulo? Oi. Pedro Paulo. Oi. Oi. Ah, o Marquinhos está dando oi aqui. Não vai falar, Pedro? Não vai falar. Não quer falar. Não quer falar. Fechamos mais um capítulo. Minha queridíssima esposa está aqui do lado, só balançando a rede. Olha o barulhinho. Ó. Olha o barulhinho. A rede sendo balançada aqui do lado do senhor Marquinhos. Né, senhor Marquinhos? Quer dar oi aqui? Vem dar oi aqui. Ó, dá oi. 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 Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Pronto. Eu? Ó, fechamos, gente. Bora lá. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Pai amado. Que dia hoje, mais um dia maravilhoso, Pai amado. Mais um dia que muitas coisas aconteceram, mas visivelmente cada uma dessas coisas é para a sua glória. Cada uma dessas coisas é para nos avançar ou nos afastar de coisas que o Senhor não quer. Cada uma das coisas que acontecem quando nós transbordamos o Espírito, quando nós entendemos que é viver através do Espírito Santo, e nós entendemos que nós somos frágeis, que nós somos barro, Pai amado, o Senhor vai transbordar e vai nos direcionar cada vez mais. Então, as coisas boas e ruins que acontecem no dia presente é para a sua glória, porque nós estamos vivendo de glória em glória. Muito obrigado por transbordar na minha vida, na vida da minha esposa, por nos trazer essa vivacidade, por nos trazer essa vontade de vida, de transformação, de transformar as pessoas que também querem buscar o seu caminho, que querem buscar o seu Espírito. Muito obrigado por esse capítulo, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor teve de guardar a vida de Paulo, para fazer com que essas cartas chegassem até aqui, Pai amado, apesar de tudo que ele passou. Nós somente precisamos interpretar o que esse homem transbordou há 2000 anos atrás, Pai amado. E muito obrigado por me dar esses olhos que hoje conseguem discernir essa palavra, para que caia cada vez mais a minha venda, da minha esposa e da minha família, e de todas as pessoas que terão acesso a esse vídeo, buscarão cada vez mais a Bíblia e se encherão do seu espírito através desse entendimento dessa verdade. Muito obrigado, fechamos mais um capítulo e amanhã a gente está junto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fechamos. Ó, deixa eu ver se dá para ver vocês aqui. Ó. Amém, gente. Tchau. Boa noite. Dá tchau, Pedrinho. Pedrinho vai dar tchau. Tchau, Pedro. Tchau. Ó, Pedro. Tchau, Pedro. Pedrinho, não tem tchau do Pedro? Não tem tchau. Ai, tia. O Pedro não vai dar tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tchauzinho. Tchau.